Nós vamos começar a nossa aula de hoje com teoria, tá? Então, eu escolhi um assunto aqui bem básico, bem fundamental, né? Que fala sobre ahn, os comportamentos, né? Fala sobre a norma de ética, né? A norma. Deixa eu até pegar meu livrinho aqui. Onde está? Aqui. Vou mostrar para vocês. O Código de Ética do Yoga. Tá? Então, isso aqui também tem no tratado, né? Tem em vários lugares, tem no Yoga Sutra de Patanjali, né? Porque afinal de contas, isso é a base do yoga clássico, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês também esse livro aqui, tá? Cheio de pelo do meu gato. Ó, esse livro aqui, olha só pela arada, meu Deus do céu. Esse aqui é maravilhoso, Yoga Sutra de Patanjali, tá? Então tem aqui também, né? Fala sobre esse código de ética, tá? Não tal com as mesmas palavras, né? Com as quais o professor De Rose, né, fez também, tá? Mas é baseado no código de ética de Patanjali, tá? E esse é o fundamento do yoga clássico, tá? E por consequência do nosso também, do Swastika Yoga também, tá? Por quê? Porque o professor De Rose, quando ele sistematizou, né, o Swastika Yoga, ele percebeu que depois de tantos anos de magistério, né, depois de... Ele já dá aula há mais de 50 anos, né? Pensa, né? Hoje ele está com 80. Ele começou a dar aula adolescente, acho que com 16 anos ele já dava aula. Então faz a conta, né? Já 66 anos, né? 64 anos, né, dando aulas, né, pelo menos, tá? Então, o que que ele percebeu? Que yoga não funciona se você não mudar isso aqui, ó, o seu comportamento, tá? Inclusive, ele tem um texto no livro dele, do tratado, que ele fala: yoga não funciona. Sem reeducação comportamental, não vale nada, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse código de ética, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então vamos lá. Screen. Vamos ver se eu consigo aparecer aqui mostrando a minha tela para vocês. Então, esta daqui. Ah, peraí, deixa eu só puxar aqui um pouquinho. Aqui. Vou achar isso aqui. Então vamos para a visualização. Tá conseguindo ver a tela? Ah, peraí, deixa eu ver. Deixa eu aumentar aqui, pera. Esse meu mouse aqui tá meio doido. Pronto, agora tá vendo tudo, né? Show. Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre esse código de ética, yamas e niyamas, né? Então os yamas, né? Yamas, vamos pronunciar direito, né? Os yamas falam sobre a questão externa, né? Sobre o que você faz em relação aos outros e ao mundo, tá? E os niyamas é interno, é para você mesmo, tá? Então, essa é a diferença. Então, vamos lá. Atitudes externas, né? Quais são... Então, eu gosto muito de associar os yamas e niyamas, que é o código de ética do yoga, com os 10 mandamentos, que é falado no cristianismo, né? Tem na Bíblia, enfim. Só para a gente memorizar, né? Porque às vezes a gente fica, quantos são os códigos de ética do yoga? 10, também, igual os 10 mandamentos, tá? Então, são 5 yamas e 5 niyamas, tá? Então, os externos vai ser ahimsa, satya, asteya, brahmacharya e aparigraha, tá? E os internos, shaucha, ou tanto com CH, com SH ou só o S, tá? Que tem o mesmo som, né? De sh, tá? Shaucha, tá?
Santosha, ou Shantosha, né? Que esse S aí tem esse som. Tapas e Swadhyaya, né? E, claro, Ishwara Pranidhana, ok? Então, vamos ver um pouquinho sobre cada um deles, tá? Aqui eu acho que vai cortar, deixa eu aumentar para cá. Pronto. A Ahimsa, né, a primeira norma ética milenar do yoga, é a não agressão, tá? E o que que a gente entende sobre não agressão? Não é apenas agressão física, tá? Então aqui ele fala sobre agressão, a pior de todas é a agressão moral, a agressão com palavras e a agressão com pensamentos, tá? Que é pior ainda que a agressão física, né? A gente sabe muito bem, né? Imagino, espero que não, isso não seja algo, né, comum, mas todos nós, de uma forma direta ou indireta, já sofremos uma agressão verbal, né? E a gente sabe como isso dói muito mais às vezes do que uma agressão física, né? Porque às vezes, né, vamos dizer assim, vou colocar aqui uma situação, né, imagética, né? Você tem um confronto com alguém, né? Um conflito, né? Uma briga, tá? Isso é bem comum quando a gente é menor, criança, adolescente, quando a gente ainda está aprendendo a se comportar no mundo, né? Briga com os primos, briga com os irmãos, né? E sai todo mundo no chute, no soco, nos tapa e puxa cabelo e aquela loucura, né? E ok, né? Eu tô imaginando aqui, né? Eu tô trazendo para mim a situação, né? Por exemplo, quando eu cresci com as minhas irmãs mais novas, né? Era bem comum a gente brigar por bobagens, né? E aí a gente se agredia, né? Não era normal, não era comum, mas às vezes rolava, né? Uns puxões de cabelos e uns arranhões. E no outro dia estava tudo ok, tudo certo, né? Então a gente não ficava se remoendo por causa daquilo, já resolvia na hora e pronto, né? Mas a pior coisa é quando a pessoa fala algo que te agrida, né? Isso toca lá na alma, né? E às vezes isso pode chegar a gerar traumas, né? Mas enfim, a gente não vai entrar se aprofundar nisso, né? Porque vai longe, né? Tá? Então é só, né, para deixar bem claro que essa questão da não agressão, né, principalmente com as palavras, né, e nos nossos pensamentos, né? Que às vezes você fica assim, ai, que vontade, né, de pegar aquela pessoa e bater, né? A gente não faz isso fisicamente, mas a gente pensa. Então vamos para o próximo. Satya, né? A segunda norma, a verdade, né? Então, meu Deus, isso para mim é um dos valores, né? Dos principais, assim que para minha vida é um dos mais importantes, né? A verdade. Então, não existe uma vida ética, uma vida. Eu não consigo imaginar uma pessoa que queira seguir, né, essa caminhada, né? Do yoga sem ser verdadeira, né? Não apenas com relação. Aqui ele fala sobre externos, lembra? Com relação aos outros, mas aplica-se isso para nós também, né? Porque às vezes a gente gosta de se enganar, né? Gosta de mentir para nós mesmos, né? Então é bem importante isso daí, tá? Questão da verdade, né? Então seja sempre verdadeiro, né? Tanto com os outros e com você mesmo, né? Às vezes a gente pensa assim, tá, mas se eu falar a verdade para aquela pessoa, pode ser que eu a ofenda. Então eu vou ocultar a verdade, né? Mas isso também não é ser verdadeiro, né? A gente não precisa ser agressivo, a gente não precisa ser grosseiro com as palavras, né? A gente tem que saber falar com as pessoas, falar de forma verdadeira, né, sem ofendê-las, tá? Existe sim essa maneira, né? Então a gente tem que ter essa delicadeza, né, essa sutileza. Asteia, né, fala sobre não roubar, né? Um yogin, né, um yogin, uma yogini jamais deve estar em posse de coisas que não são suas, né? Isso aí é o básico, né? Inclusive, isso está lá nos 10 mandamentos também, né? Não roubar, né? Mas não apenas, aqui ele não está falando apenas sobre questões.
materiais, né? A gente fala sobre não roubar, não se apropriar de ideias e pensamentos também que não são nossos, como se fosse, tá? Porque isso é muito comum, ah, principalmente hoje nesse mundo da internet, né, de rede social, você tá por aí divulgando assuntos que não são da sua autoria, né, mas como se fosse, né? Então, sempre trazer a referência, né? Ah, tal fulano, né? Trouxe isso, isso, aquilo, concordo, né? E traz o seu pensamento, tá? Então, não apenas sobre objetos materiais, né? Mas sobre ideias e pensamentos também. Brahmacharya, isso aqui é uma das coisas mais difíceis. Eu penso que as pessoas têm mais dificuldade em entender, tá? Então, o Brahmacharya vai falar sobre a não dissipação da sexualidade, tá? Então, o que que é não dissipação da sexualidade? É você não desperdiçar a sua energia sexual com pessoas que não têm o mesmo ideal de vida de você, tá? Isso é bem importante. Tá? Porque vamos dizer que a gente tenha relacionamentos, né, íntimos com pessoas que têm outros princípios que não são, que não equivalem aos seus, né? Então você vai estar dissipando a sua energia, tá? E aqui a gente está falando da nossa linhagem, a gente está falando de uma linhagem tântrica, tá? Porque na linhagem Brahmacharya, eles proíbem o relacionamento sexual, tá? E na nossa, numa filosofia comportamental tântrica, jamais será proibido um relacionamento sexual, né? Inclusive, isso cria vínculo, cria afeto, né? É uma forma de carinho com o outro, com o teu parceiro, né? Com a tua parceira, enfim, tá? Mas é a não dissipação, é você não desperdiçar a sua energia com excesso, né? Presta atenção nessa palavra. Com excesso de orgasmo, porque cada vez que você tem um orgasmo, você está dissipando a sua energia sexual, tá? Então, o Tantra ensina que nós sim podemos, devemos ter os nossos relacionamentos afetivos íntimos, porém fazer a retenção orgástica para preservar a nossa energia, utilizá-la da melhor maneira possível, tá? Então, isso aí a gente pode falar, nos aprofundar em outro momento, né? Falar só sobre isso, tá? Tem bastante pano para manga, como se diz. E o quinto, né, das questões externas é a parigraha, né, que fala sobre a não possessividade, né? Isso aqui é bem importante, tá? Muitas pessoas têm essa questão da posse, né, do ciúme com relação a outras pessoas e, principalmente, vai falar sobre a mesquinhez também, tá? Sobre a questão material em si, né? Sobre as pessoas que vivem para as posses, que vivem para o dinheiro, né? Então, o dinheiro não pode te possuir, jamais, né? Sim, você pode, deve ter uma vida próspera, abundante, né? Ter todo o conforto que lhe for possível, né? Mas isso não ser, você não ser escravo disso, entende? É diferente, né? Então, você não pode ter esse apego, né? Vamos dizer, apego material, tá? Ali mais para frente vai falar também sobre isso, sobre as questões internas, tá? Então, a parigraha sobre a não possessividade. Oi, Lili, pode falar. Fica. Agora saiu o som. Saiu? Saiu. Ah, bom. Eu ia dizer que também em relação a amizades, Amizades, porque totalmente, há qualquer pessoas tipo. que não entendem que as amizades são individuais, não é? Nós podemos ter uma amizade com uma pessoa e outra com outra, mas se nós estamos com aquela, ela começa a achar, não, também falto eu. Isso é total imaturidade, tá? Muita imaturidade, né? É. Isso acontece bastante, né? Eu sei, eu também já passei por isso, tá? Nas questões de relacionamentos de amizade, né? Com amigas principalmente, né? Uhum. Na vida adulta, isso acontece, mas em muito menos intensidade, tá? Principalmente na adolescência, né? Quando a gente é criança e adolescente, né?
na escola, né? Ah, você tem uma amiga, né? Então você só pode ser amiga daquela uma pessoa. Se você fizer amizade com outras pessoas, pronto, agora não quero mais ser a tua amiga porque você é só minha. Então, olha só que Ué, possessividade isso, né? Mas, enfim, né? Isso é total imaturidade, tá? Das pessoas, né? A gente sim deve ter vários, né? Quanto melhor o nosso relacionamento, melhor, melhores humanos nos tornaremos, tá? E claro, né? Não precisa ter uma relação tão íntima com todas as pessoas, obviamente que não, né? Mas ter cultivar bons relacionamentos faz parte, né? Desse comportamento, tá? Do comportamento de um verdadeiro yogi, tá? Mas sem essa questão da possessividade, né? Muito bom. Então, seguimos agora para os niyamas, tá? Então, vamos falar sobre Saucham, a sexta norma, né? Que é a limpeza, né? Então, agora lembra que a gente está falando sobre as questões internas, tá? Então, parte do pressuposto que para você ter uma evolução, você seguir uma vida, entre aspas, yógica, né? Você não, para você ser um verdadeiro yogi, você não tem que se isolar dentro de uma caverna e ficar meditando 24 horas por dia, tá? Que é o que muitas pessoas pensam, né? Então, inclusive, a gente pensa o oposto, né? No Swastika Yoga, por quê? É aquilo que eu acabei de falar, né? Para você ser um verdadeiro yogi, você deve cultivar bons relacionamentos e não se isolar das pessoas, né? Então, cultivar boas amizades. E a limpeza, né, é uma questão fundamental para que você tenha um corpo purificado, né? Então, pensa da seguinte maneira: como seremos pessoas supostamente mais evoluídas no sentido de evolução mesmo, né? Não no sentido de ser melhores que outros, jamais, tá? Sermos pessoas evoluídas se nós morarmos dentro de um corpo impuro, de um corpo sujo, né? Todo obstruído, né? De impurezas, né? Não tem lógica isso, não tem lógica nenhuma, tá? É a mesma, eu sempre gosto de fazer essa analogia com um sistema de rede de água, né? Um sistema de encanamentos por onde passa a água da tua casa, né? Então, da onde vem a água, da caixa d'água, né? Onde armazena a água, até sair na sua torneira, essa água deve estar limpa, deve estar pura, né? E se você não mantiver essas tubulações limpas, imagina, você vai estar bebendo aquela água suja, nojenta, né? Se você não limpar. Mesma coisa, o nosso corpo, como que a energia vai fluir pelo nosso corpo se nós só comer porcaria, se a gente só comer porcaria, não nos purificarmos internamente, né? Beber água suja, só tomar refrigerante, açúcar. Não estou dizendo que uma vez ou outra você não possa fazer isso, né? Não é assim com aquela questão repressora, né? Ai, não, jamais eu posso ter um momento desse, né? Enfim, né, comer uma coisa que não seja assim tão, digamos, saudável, né? Porque a questão do saudável é muito relativo para cada pessoa, dependendo da maneira como você entende essa palavra, saudável. O que que para você é saudável, né? Então, a gente tem que também trazer uma definição para isso, né? Mas, obviamente, algumas coisas tem uma definição generalizada, né? Então, industrializados, por exemplo, a gente sabe que não é saudável, né? Mas num momento de aperto, você vai lá, ok, consome, só tenho aquilo, não tenho outra opção. Não tive tempo de preparar uma comida relativamente saudável para mim, ó, não vou morrer por uma vez comer, entende? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? eu acho que em essa alimentação, isso está um pouco culturalmente impregnado em nós. Ou seja, Exato, exato. nós, por exemplo, ao pequeno almoço, não consideramos comer uma comida de almoço, por exemplo, um prato, uma refeição nutritiva, não é? Então acho que é um pouco cultural. Muito cultural, muito, né? Você imagina crescer num ambiente onde para você é normal só se alimentar de comida industrializada. E a pessoa vai Uhum. achar que aquilo é normal, é saudável, porque ela não conhece outra realidade, né?
Então, assim, eu como muitas frutas, muitas verduras, muitas folhas, né, verdes, mas estou comendo um alimento impregnado de tóxicos, né, de agrotóxico, por exemplo. Então, será que eu estou realmente, né, comendo de forma saudável? Porque eu não estou enxergando ali o veneno que está naquela comida, né? Estou ingerindo aquilo, tá? Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso, né? Com o que nós colocamos dentro do nosso corpo, né? E é assim, ó, a gente tem que entender a diferença entre a necessidade e a vontade, tá? Então isso entra bastante aqui, né? Essa questão da limpeza. Para mim tem tudo a ver. A gente tem que se desenvolver, amadurecer emocionalmente e saber a diferença. O que que o meu corpo precisa, né? Desenvolver essa consciência, né? Quais são os nutrientes que eu preciso ingerir, né? Para manter o meu corpo saudável. Afinal de contas, o meu corpo é a minha morada aqui nesse 3D, né? Nessa dimensão. E eu preciso dele, tá? Então não tem como eu me manifestar sem ter um corpo saudável, né? Então, se eu não cuidar do meu corpo, ele vai, como se diz, degringolar, né? Vai definhar, né? Essa é a palavra, né? E eu não estarei mais aqui nesse plano, não poderei me manifestar aqui, né? Então, vamos cuidar bastante com essa questão da limpeza, né? Limpezas internas, mas não só limpeza orgânica, também limpeza emocional e mental, tá? Muito mais, né? Que influencia diretamente no nosso corpo. Santosha. Isso aqui para mim também tem muita validade, né? O contentamento. Então, como é possível você ser uma boa, na minha visão, uma boa pessoa, ah, sem ter o contentamento em você? Eu não vejo. Gente, para mim é uma coisa assim tão clara quando eu conheço uma pessoa e essa pessoa ela é carrancuda, sisuda, séria demais, sabe? Tu vê que a pessoa não tem uma feição alegre, nem mostra os dentes, não sorri, sabe? Não que você tem que estar o tempo inteiro, né, rindo, né, à toa. Não é isso, né? Mas são pessoas que você sente um peso, né, na face, na feição, tá? As pessoas não tem uma alegria genuína, né? Então isso é sobre santosha, tá? Sobre o contentamento, né? Você ser. E aqui fala também muito, está relacionado também com a questão do sentimento de gratidão, né? A meu ver, tá? Eu já estou colocando aqui uma visão minha, né? Porque pessoas que não são genuinamente contentes não são pessoas gratas, porque elas só enxergam o lado ruim da vida. Só. São pessoas que adoram reclamar, pessoas que adoram falar mal dos outros, o único assunto são os outros, né? Então, que triste isso, né? Mas, enfim, não vamos julgar, que é sem questão de julgamento, tá, gente? Porque todos nós, em algum momento, também já passamos por isso. Estamos aqui para justamente tomar essa consciência e evoluirmos. Tapas, né? Isso eu falo muito nas minhas aulas, né? A questão da autossuperação, né? O que que é essa autossuperação, né? Você fazer esse esforço constante, né? Mas consciente, obviamente, tá? Então, sair da sua zona de conforto, né? Estar em constante aprimoramento moral, aprimoramento físico, né? Mental, em todos os quesitos, tá? Então, isso sim fala sobre uma vida que realmente você está dedicado a se tornar melhor, né? Porque como que eu vou ser melhor se eu fizer sempre as mesmas coisas? Eu não vou evoluir, né? Eu vou estar sempre no mesmo patamar, né? Então eu preciso realmente me autossuperar. E na física quântica a gente fala sobre o salto quântico, né? Então, para uma partícula, uma molécula saltar, ela precisa de muita energia para pular, né? Para sair, desaparecer de como é que eu posso dizer? Vamos chamar de frequência. Para você desaparecer de uma frequência e aparecer em outra. Então, ela vai precisar muita energia. E é isso que a gente precisa. Você vai ter que colocar muita energia se você quiser realmente se superar.
né? E aí as pessoas, quando pensam assim, ai, vou ter que fazer muito esforço para conseguir aquilo, ai, já desistem. Ai, não quero mais. Ai, ai, muito cansativo, que preguiça. Então, né? Tá aí, tudo igual, né? Como era antes, como é que o professor Hélio Couto fala? Tudo. Ai, meu Deus, esqueci a frase, como era antes no quartel de Arantes, uma coisa assim, sei lá. E tudo continua como era antes no quartel de Arantes, uma coisa assim, uma frase assim. Ou seja, as pessoas não evoluem, continuam sempre a mesma coisa. Vamos lá, próximo. Swadhyaya, né? Fala sobre o autoestudo, né? Então, isso já é autoexplicativo, né? Não preciso entrar em muitos detalhes, né? Então, swa é uma palavrinha, né? Um prefixo no sânscrito que significa alto, a si mesmo, né? Igual swastika, né? É o mesmo, a mesma palavra, a mesma raiz, tá? Então, fala sobre o autoestudo, né? Então, você tem que estar sempre se auto-observando, né? Como se você fosse um espectador da sua própria vida, né? Então, você tira não se identificar também com os teus pensamentos, né? Se tirar do jogo, sair de cena e observar o que você pensa, como você age. Isso é autoestudo, tá? Às vezes as pessoas, isso é uma coisa tão, como é que eu vou falar? Tão difícil para algumas pessoas entenderem, né? Que elas não fazem nem ideia do que a gente está falando, né? Mas enfim, é que eu falo, cada um dentro do seu grau, nível de entendimento, né? De consciência, tá? Aí você vai ter que fazer um esforçozinho, que a gente acabou de falar antes, para entender. Próximo. Ishwara Pranidhana, tá? Fala sobre autoentrega, tá? Entender, vamos entender isso aqui também no sentido de eu fiz o meu esforço, apliquei tapas, né, na minha vida, mas eu não vou gerar expectativas no sentido de ansiedade, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um projeto em mente, tá? Vamos trazer isso para o plano prático. Eu tenho um projeto em mente, eu fiz, nossa, todo o esforço que eu poderia ter feito, fiquei noites sem dormir, estudando, digitando, enfim, tentando colocar em prática algo que eu quero muito que dê certo. Só que eu fico ali numa ansiedade para que aquilo dê certo, que eu não consigo fazer outra coisa, não consigo pensar, eu não deixo a vida seguir o seu curso, né? E fico colocando ansiedade em cima disso, tá? Então eu não estou aplicando Ishwara Pranidhana. O que que é essa auto-entrega? É você entender que você fez todo o esforço que você deveria ter feito, né? Fez o seu papel e agora solta, entrega, entendeu? Tira a ansiedade em cima disso, né? Isso aqui, gente, é pura física quântica, tá? Então a gente jamais deve colocar ansiedade, porque quando a gente fica pensando naquilo, né? Ah, porque aquilo vai ter que dar certo. Aquilo, você já bloqueou o fluxo da vida, você bloqueou o fluxo do universo, tá? Então você entrega, né? Deixa que as coisas. É aquela mesma história. Se não existe solução, solucionado está. Quando você para de pensar num problema, ele se resolve sozinho. É isso e ponto, entendeu? Não sei, né? Se faz muito sentido. Se faz algum sentido para você, muito, né? É não, ou seja, nós estamos a esforçar-nos, mas também não pensar logo que tem que acontecer daquela forma. Aquele tem que ser o objetivo. Exato, exato. A nossa visão é muito limitada, né? A gente não consegue, às vezes, ter essa visão ampla e entender que as coisas vão se resolver de uma outra forma que não aquela que a gente está querendo, Uhum. entende? Isso é puro ego, né? Puro ego, né? Porque o mundo, o universo é muito, muito inteligente, né? Mais inteligente que a gente, né? E a gente não entende isso, né? A gente quer que a coisa seja do jeito que a gente quer, né? Então, só para fechar essa parte,
teórica. Eu amei essa frase, tá? Que eu tirei de dentro do livro do professor De Rose, do Tratado de Yoga. O amor e a tolerância são pérolas que enriquecem os mandamentos da nossa ética. Que este código não seja causador de desunião, não seja ele usado para fins de patrulhamento ideológico, discriminação, manipulação e nem perseguição. Nenhuma penalidade seja imposta por nenhum grupo aos eventuais descumpridores destas normas. A eles lhes bastará a desventura de não usufruir do privilégio de vivenciá-las. Mas esse mestre é muito genial, né, gente? Ele é genial. Eu fico até arrepiada só de ler isso. Olha só a percepção, né, que ele teve de tantos anos, né, de prática de magistério, lecionando, sabendo que é muito comum isso aqui acontecer, tá, gente? Muito comum, né? A gente busca seguir, né, um código, tá, para aprimoramento pessoal, mas eu jamais, em hipótese alguma, devo cobrar isso de outras pessoas. Isso é sobre mim, entende? Não sobre o outro. Eu jamais vou cobrar do outro que ele se comporte igual a mim, porque eu estou num nível de consciência diferente, tá? Então é como o mestre fala, a pessoa usufruir, não vai usufruir desse privilégio, né, de vivenciar esse código de ética, tá? Uhum. Jamais julgar os outros, jamais, né? Certo. Estás a ouvir? Pode Porque, falar, Lili. porque se tu estiveres a cobrar de alguém, tu não estás a seguir o teu próprio código para ti. Exatamente, Quem sou eu, cara? Quem sou eu na fila do pão, como diz a nossa colega Fábio, para cobrar do outro algo? Cara, se eu quero realmente cobrar alguma coisa de alguém, eu tenho que ser um santo muito iluminado, né? Praticamente um Buda, né? Para cobrar das outras pessoas alguma coisa. Se nem eles fizeram isso, né? Sim. Os maiores avatares que já estiveram nesse planeta, né? Jesus, Buda, ou seja lá quem for, né? Jamais cobraram de alguém que Uhum. seguissem, né? Porque eles têm esse entendimento de que cada pessoa vive uma realidade diferente da outra, né? E a gente deve ser exemplo, né? Jamais cobrar. Eu vou falar de mim, né? Agora a questão pessoal, né? Para mim, esse código de ética faz total sentido. Eu busco vivenciá-lo na minha vida 24 horas por dia, mas eu tenho a noção, eu tenho a consciência de que eu não sou perfeita. Em algum momento eu vou falhar. E tá tudo certo, entende? Tá tudo ok. Não vou ficar me auto-punindo por não conseguir seguir à risca as normas, né? E ok. Então é isso, né? O que eu tinha para hoje sobre essa parte teórica, tá? E quero também trazer mais, né? Mais essas questões para vocês, né? E já vou deixar aqui avisado também para quem for assistir a aula, essa aula gravada, né? Traga a sua visão, manda mensagem para mim, vou fazer a maior questão, tá? De te ouvir, de ler o que você tem para falar a respeito disso, né? Acolherei com maior amor e carinho, tá?